Saúdo a todos e todas os participantes e presentes. Parabenizo a organização do Congresso da UFBA e a iniciativa por sua realização, que constituem rica oportunidade de debate e de divulgação da diversidade, da pluralidade e da qualidade da produção acadêmica da Universidade Federal da Bahia. Agradeço também a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe de TI e agradeço em especial Elton Brito e Janaíde Oliveira, que nos auxiliam nessa mesa. Participarão dessa mesa eu, Ani Ivo, André Oduay, Fábio Velame e Tiago Costa. Essa mesa é parte da ideia do inegável reconhecimento da raça como instrumento estrutural que distingue sujeitos e contribui à reprodução histórica das desigualdades vivenciadas e mediadas pelo espaço urbano. Como inflexão da episteme no estudo das relações raciais, os estudos sobre a branquitude voltam a olhar para a identidade branca hegemônica, analisando o contexto de privilégios garantidos por essa condição. Pensar em que medida o urbano resulta de instrumentos e formas de dominação da branquitude, assim como analisar o urbano como instrumental dessa condição de privilégio, consiste em mais um aporte teórico e um olhar complementar aos estudos tradicionais sobre a racialização do espaço construído, ainda incipiente no campo da arquitetura e do urbanismo. Aprofundar esse entendimento torna-se urgente a agenda contemporânea dos estudos sobre a cidade e pode revelar os obstáculos à efetivação do direito à cidade impostos pelo privilégio branco. Dito isso, eu convido o professor Fábio para fazer sua apresentação. Bom dia a todos, né? Parabenizar também a organização do evento, o congresso, né? Um congresso com mais de 40 mil inscritos, né? Saudar a mesa, né? Professora Ani, né? Tiago e André Dóia, né? E eu vou falar um pouco nesse processo, né? Da branquitude em relação à construção das cidades brasileiras, sobretudo na questão da relação da branquitude em relação aos desejos urbanos, né? Essa ideia, né? Do imaginário da sociedade brasileira no que tange, né, esses espaços de privilégio como um espaço de poder, né, de opressão, mas sobretudo também espaços no olhar dos oprimidos, do desejo, né, de algo a ser atingido, resgatando aquilo que Francis Fanon falava, que o sonho do colonizado é ser o colonizador, né, e o sonho do oprimido é ser o opressor. E, nesse processo de subjetivação das populações, né, negras das cidades brasileiras. Então, trago aqui rapidamente, né, uma apresentação. Deixa eu share screen. Compartilhando aqui a tela com vocês. Bom, né, a cidade do desejo, né, da branquitude, né, essa ideia, trago essa imagem, né, no qual você tem a família colonial portuguesa, né, durante o período colonial, sendo servido, né, por um casal de africanos, né, e tendo seus filhos, né, no pé da mesa, que é um retrato da continuidade das relações de dominação racializadas próprias da colonialidade. Né, e para poder discutir um pouco a questão da branquitude, eu trago 3 conceitos, na questão do racismo, raça e a ideia do branco, mostrando rapidamente como isso nasce a partir das teorias raciais que chegam no Brasil no final do século XX, né, no qual a questão de raça, desde o século XI, tem essa concepção de origem comum dos povos que têm o mesmo origem, o mesmo passado, o mesmo mito fundador, né, desvinculado de qualquer concepção biológica. No século XVII, ela toma uma dimensão, né, por parte da religiosidade católica, da cristandade, no qual eles definem a raça a partir, né, das populações africanas, daqueles desprovidos de alma, como sendo descendente direto de Caim, pela tragédia que ele fez a Abel. Né, no século XVIII, entra aí no pensamento iluminista de Hegel, né, a partir do historicismo de Hegel, né, a ideia de evolução, de progresso, de linearidade, no qual ele vai defender que os povos africanos, como não possuem consciência, povos africanos, asiáticos, né, e povos indígenas, mas sobretudo os africanos, seriam aqueles desprovidos de consciência de si, consequentemente desprovidos
de razão e não constituiriam uma noção de história, consequentemente, não seriam civilizações. Ou seja, né, a Europa, nessa perspectiva, como sendo o local onde se tem a consciência de si, onde se tem a razão, onde se tem uma noção de história, né, deveria levar a civilização para todos os cantos do globo. Consequentemente, viabiliza, né, a dominação, legitima a dominação europeia, né, do restante, né, do globo terrestre. No século XIX, com o surgimento das teorias raciais, né, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, com a monogênese, né, a poligênese, né, o evolucionismo na metade do século XIX, no darwinismo social, o determinismo biológico, vai construir uma base científica, né, que vai, oriunda, sobretudo, do campo da biologia, que vai legitimar e dar robustez e musculatura, né, sobretudo para o pensamento hegeliano, né, de civilização e a historicidade. E aí eu trago algumas imagens que tratam exatamente dessas relações, né, o mapeamento dos diversos grupos étnicos africanos, né, que existiam no Brasil no final do século XIX, a ação, né, de medição dos crânios, muito que vem da teoria de Lambrose, né, italiano, né, que dentro do determinismo biológico, né, a violência por parte, né, da policial do Estado sobre os indígenas, né, do nazismo sobre os judeus, né, a Vênus, né, negra, né, retratada sendo medida, os ciganos, ou seja, a diversidade étnica, né, sendo colocada de forma subalternizada pelas questões raciais. Né, e essa questão de raça, né, o branco aí vai ser visto como algo civilizado, histórico, o detentor da razão, né, o sujeito universal, o padrão, o normal e a referência. Né, eu trago um momento distinto da modernidade, né, lá, né, o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, do século, né, do início do Renascimento, né, no qual tem essa ideia de homem, né, de centralidade, de universalidade, e mais adiante, na modernidade, o modulou de Le Corbusier, e artistas, né, artistas brancos de olhos azuis, né, ocupando espaços, né, comumente de povos étnicos, como uma representação aí de Cleópatra, né, e de Laurence da Arábia, né, fazendo um processo de branquitude, de branqueamento, né, da historicidade universal. E do outro lado, né, está o não branco, né, um incivilizado, um não histórico, um inferior, biologicamente, intelectualmente, moralmente e cognitivamente, que são todos os outros povos do globo presentes na África, na Ásia, na Oceania, nas Américas, né, os autóctones. Né? E aí o racismo, né, como construção social, a gente define aqui o racismo como uma construção social que hierarquiza a sociedade a partir da raça e que transforma, né, o outro, o não branco, em objeto, coisa, mercadoria, desumanizando, né? E o dispositivo central do racismo é esse descarte dos corpos racializados. Né? E essa lógica, né, e o branco dentro dessa lógica do sistema mundo colonial que se dá a partir da ideia, né, de branco, né, sobretudo a partir, né, do século XIX, a partir das teorias raciais, né, desse ariano sendo construído, né, que tem como ápice, né, o terceiro Reich, né, a modernidade ocidental no século XX, mas essa ideia de branco como um ideário universal, padrão, né, que alimenta, né, a modernidade com as expansões marítimas, né, de conquista das Américas, né, do capitalismo mercantil, que vai do século XVI ao século XIX, que tem como base os grandes plantations, né, das Américas, né, na colonialidade, seja de açúcar, seja do fumo, seja do algodão, né, que tem como funcionalidade a escravidão, né, essa lógica da escravidão, e tem como fundamento, né, estruturante a racialidade. Então, é um círculo, né, que vai organizar o mundo do século XVI ao século XIX e reverbera e continua até hoje, né, que tem esses elementos como chaves estruturantes, a concepção de racial de branco como dominador, né, a modernidade, o capitalismo comercial, a colonialidade, a escravidão e a racialidade, né, se retroalimentando e reverberando até os dias atuais, em pleno século XXI. E o branco europeu, ele constrói para si a imagem da civilização, edificando um lugar de poder racializado, no qual ele vai ter o poder de, em todos os outros povos do mundo, né, do globo, de nomear o outro, de classificar o outro, de estigmatizar o outro, de coisificar o outro, de desumanizar o outro, de colonizar o outro, de matar física e epistemicamente o outro. Aí tem uma imagem de um porto de escravos no Haiti, né, com a mulher negra, né, com os seios desnudos, com os filhos também desnudos, no qual ela vai passar por esse processo de coisificação, de estigmatização, de desumanização, né, e ser tratado como animal na sua verificação do seu corpo, dos seus dentes, dos seus órgãos genitais e dos seus membros. Né? E a branquitude, né, a gente define aqui como sendo essa ideia, né, e desejo de poder, né, uma ideia de desejo de poder,
centrada na raça da modernidade colonial ocidental, que coisifica, hierarquiza e subordina todos os corpos não brancos do globo, estruturando e organizando as sociedades, racializando-as, ou seja, uma ideia de um processo, né, de as relações de poder que organizam e estruturam a sociedade a partir, né, do dispositivo racial, né, que coisifica, hierarquiza e subordina todos os demais não brancos. Né? Então, aí dá a imagem, né, do processo do tráfico negreiro em todo o mundo, do século XVI ao século XIX, né, a partilha da África como símbolo máximo disso, no qual, em 1885, as grandes potências europeias sentaram em Berlim durante 2 anos, né, dividiram a Europa, dividindo todo o continente africano, e a imagem desse card, né, muito divulgado no século XIX, do capitão, né, do governador-geral das colônias britânicas na África, no qual dizia que o Império Britânico ia, né, da cidade do Cairo, no Egito, até a cidade do Cabo, na África do Sul. Daí um pé no Cairo e um pé na cidade do Cabo, né, mostrando esse poder, né, sobre os outros corpos. E aí, no Brasil, o racismo no Brasil opera 2 movimentos de possibilidade de existência do branco e da impossibilidade de existência do não branco. Né? Ele imprime ao mesmo tempo a morte à vida física e a morte à vida epistêmica. Né? E a gente vai ter, né, essa morte e vida física propriamente dita, né, durante a política do branqueamento da Primeira República, no qual a população negra, indígena e mestiça vai ser considerada inimiga, né, por causa do determinismo biológico, do racismo científico, que vão dizer que o Brasil estaria fadado à decadência, ao fracasso e à destruição, porque essa população possuía degenerescências físicas e morais e éticas e inferioridade cognitiva que inviabilizaria o desenvolvimento e o progresso da nação. Então, era necessário importar mão de obra europeia, branca, ariana, sobretudo alemã, italiana, ucraniana, polonesa, né, e com exceção também dos japoneses, para poder haver um processo de branqueamento através cruzamento racial, e a partir das teorias raciais, depois de 6 a 8 gerações, o Brasil estaria livre da população negra, e sobretudo e principalmente mestiça. É um processo de eugenia, né, provocado pelo próprio Estado brasileiro, ou seja, uma política de morte e vida física da população negra e mestiça do Brasil, né, negra, indígena e mestiça. Já no Estado Novo, aí é uma morte e vida epistêmica, né, com a construção do mito da democracia racial do Estado Novo, no qual se elege, né, o mestiço como símbolo nacional, nesse processo de construção da identidade nacional, sendo a síntese das 3 raças, das virtudes das 3 raças, a partir da teoria freiriana, né, das virtudes do negro, do branco e do índio, no qual se apaga a especificidade de todas as diversidades das etnias indígenas no Brasil, né, a questão da diversidade étnica das populações de matriz africana, dos africanos no Brasil, ano a ano, né, os conflitos raciais, né, tirando isso da pauta da disputa social. Né? E aí o racismo no Brasil, né, temos aí, né, a peculiaridade, todo país da colonialidade tem uma forma de racismo próprio, né, uma coisa é o racismo no Haiti, em Cuba, no Sul, nos Estados Unidos, na África do Sul, né, na África Ocidental, né, na Colômbia, cada local desse, em função das contingências políticas, sociais, né, e a relação que ela vai ter com as teorias raciais, isso é uma coisa importante, a monogênese, a poligênese, o determinismo biológico, né, o racismo científico, isso vai aparecer de forma distinta. E aqui no Brasil, a gente tem, né, o chamado racismo brasileiro, que tem 5 pilares de funcionamento, que é o feminismo da linguagem, a gente não fala em raça, né, a gente não problematiza a raça na linguagem, no cotidiano, certo? Algo que sempre nos conflitos raciais sempre se utiliza o eufemismo para poder, né, minimizar os conflitos, né, o mito da democracia racial, né, construído internamente por Gilberto Freire, externamente por Doni Pesso, né, vinculado à Escola de Chicago, a ideologia do branqueamento, implementação da subjetividade na memória das pessoas, da população, dessa necessidade de se aproximar do modelo europeu, o colorismo e o amalgamento e outras categorias sociais. Então, são 5 pilares do racismo brasileiro, e eu trago a imagem de Machado de Assis, que na certidão de nascimento constava como negro, na certidão de óbito constava como branco, ou seja, ele passou aí um processo social, né, pelo racismo brasileiro, do branqueamento, né, ideológico e imagético. Né? Temos aí também a pintura, né, a Redenção de Caen, que mostra exatamente essa relação, né, uma negra, né, que tem uma filha negra, né, com uma coloração de pele mais clara, que vai casar com um branco, com um imigrante europeu, para poder, digamos assim, limpar a barriga e ter um filho branco, nesse, né, processo de branqueamento, né, imposto pelo nosso racismo brasileiro. Né? E aí entramos na branquitude brasileira, da mesma forma que nós temos o racismo brasileiro, nós podemos falar da branquitude brasileira, né, que ela propicia a reprodução do Estado estamental, colonial, escravocrata,
né, herdado da colonialidade, para a manutenção e reprodução dos seus privilégios advindos da escravidão, mantendo os não brancos na condição de não cidadãos, escravos modernos, em sua condição de corpos descartáveis, racializados. Né? E essa atitude brasileira, né, a partir através das redes de solidariedade, de cooperação, de reprodução social, a reprodução simbólica através das relações de gênero, né? A reprodução estética do que constrói-se, do que é belo, do que é bom na sociedade, né? A reprodução do tempo, né, do tempo livre, né, do lazer, né, ter o tempo, né, ter o domínio do tempo da sua própria vida, e a reprodução do desejo de se tornar-se branco, né, de tornar-se branco, ou seja, né, esse grande poder que eu trago aqui a chave, por isso, né, branquitude de desejo, que ela imprime a partir desse local de privilégio, ela consegue enquadrar na mente e na subjetividade dos não brancos, né, o desejo de tornar-se branco, de estar nesse lugar de branquitude, né? Eu acho que é um diário de vida do que é o desejo, né, de se tornar-se, né, branco nessa realidade social. Então, essa branquitude, ela vai operar e vai atravessar, né, outras modalidades de racismo, o racismo institucional, né, o racismo cultural, o racismo ambiental, o racismo religioso, o racismo simbólico, todos eles serão atravessados, né, por essa relação de branquitude, né, do privilégio, né, material, social e simbólico, né, dentro da sociedade colonial, estamental, escravocrata, contemporânea, no qual ainda nós estamos inseridos, né? E aí nós perguntamos qual é o lugar do colono, qual é o lugar do colonizado, né? O lugar do colono é o lugar do privilégio, o lugar da estrutura, o lugar do poder, né? E aí, dentro do período colonial, né, quando a gente aprende, né, na história da arquitetura brasileira, qual é o lugar do colono, né? Esses são locais do poder da Igreja Católica, em suas diversas ordens, né, jesuíta, franciscana, beneditina, as ordens terceiras, como lugar do poder da Igreja, do poder da terra, né, que a Igreja possuía várias, né, Salvador, por exemplo, praticamente grande parte da cidade, terreno da cidade, faz parte da Igreja até hoje, né, o poder civil, né, por parte, né, das casas de câmara e cadeia, né, do poder legislativo, executivo, do poder colonial, e a fortificações, né, do poder militar, né, através das grandes forças que estão aí nas cidades coloniais, né? Então, temos aí, no lugar do colono como lugar do poder, né, das cidades brasileiras e de seus privilégios. E o lugar do colonizado é exatamente do negro, do indígena, do mestiço, desde o período colonial, são os quilombos, né, como lugar de resistência, são as senzalas, são os cortiços do período republicano, né, as favelas na contemporaneidade, as palafitas, né, e os condomínios populares, os conjuntos populares afastados da cidade, no meio do nada. Né, um lugar desprovido, né, de estrutura e saneamento, né, de equipamentos urbanos, de urbanidade, propriamente dita. Né? E na contemporaneidade, né, nós temos aí essa reprodução da Casa Grande Sobrado, né, do lugar do branco, nesses grandes entraves da branquitude, esses grandes condomínios, né, dessas Ed Cities, do New Urban, né, nas cidades brasileiras, né, do apoio ao Chuí, no qual você tem os grandes condomínios fechados, que só falta ter hoje, né, a maternidade e o cemitério, que tem todos os outros equipamentos de serviço urbano, né, de educação, de saúde, de serviços, dentro desse condomínio, né, onde você tem estrutura, onde você tem saneamento, onde você tem segurança na urbanidade, onde você tem convivibilidade e, sobretudo, um bem-estar e uma qualidade do desenho urbano, de uma qualidade ambiental, né, que remonta essa questão do lugar do poder e do privilégio que vem dentro do período colonial, né, anterior. E qual o lugar do não branco hoje, né? E aí, né, o lugar que eu chamo do quilombo, do terreiro urbano, né, onde você tem, né, as grandes favelas, onde você tem os territórios da negritude, que são os blocos afros, os afoxés, né, os terreiros, os blocos afros, né, os maracatus, as congadas, os reisados, os foguedos, os bairros negros, né, com sua tessitura e suas relações que o pessoal hoje, né, está começando a problematizar do ponto de vista teórico, né, uma ressignificação da nomenclatura de favela, de invasão, de ocupação, né, bairros populares para bairros negros, propriamente dito. Então, né, esses locais, esses entraves da resistência, a existência e modos de vida de ser estado do mundo da população, né, negra nas cidades brasileiras. Né? E para finalizar, já fechando, né, a branquitude cidade imprime duas cidades,
né? A cidade do desejo e a cidade do desprezo, né? E essa cidade do desejo, né, habitada pela população branca, né, pela elite branca, esse ideário da branquitude, é ao mesmo tempo local de moradia, de estar, de vivência, e é o local também de desejo dos não brancos. Esse é o processo perverso que nós vivemos, né? E a cidade do desprezo é o local, né, desqualificado por essa branquitude, que é desprezado por essa branquitude, que introjeta também, né, a repulsa, né, o desprezo, né, e a fuga da população branca. Né? Então, da cidade do desejo, e às vezes nós temos, através da branquitude, que imprime essa segregação étnico-racial, né, na parte da cidade do desejo, essa possibilidade de existência. E na cidade do desprezo, a impossibilidade de existência, com a política de morte. Né? Na cidade do desejo, privilégios brancos, né? A cidade do desprezo, o descarte dos corpos racializados, a partir da necropolítica. Na cidade do desejo, é a cidade dos servidos, e a cidade do desprezo é a cidade da servidão, da subordinação, né, do trabalho, né, a cidade do desejo como local da opressão e a cidade, né, do desprezo da resistência, e a cidade do desejo da vida, né, da existência, a cidade do desprezo, o lugar da morte física, material, social e epistêmica, né? Então, a branquitude cidade, né, a gente poderia pensar nesse viés